Bora mergulhar de cabeça nisso. Bem-vindos a esta nossa revisão esquematizada, pensada para ser aquele conteúdo de alto rendimento, super direto ao ponto, sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Nosso foco total aqui é do título 3 até o finalzinho da lei. Basicamente, vamos dissecar o universo dos contratos, das sanções e dos crimes. Isso aqui foi montado sob medida para quem precisa gabaritar essas questões em concursos públicos sem enrolação. Rapidamente, aqui está o nosso mapa mental, a exata linha do tempo de um contrato administrativo. Vamos passar pelas regras e duração, depois alteração, extinção e recebimento. E aí a gente entra na parte pesada de sanções administrativas. E, finalmente, controle e crimes. Separar a lei e organizar os estudos nessas 5 caixinhas específicas é, de longe, uma das técnicas mais poderosas para não dar aquele famoso branco na hora da prova. Então vamos lá, começando com a seção 1. Regras e duração contratual. Entender essas regras do jogo logo de cara e os prazos de formalização é absolutamente vital. E a gente já começa com aquela clássica pegadinha que as bancas examinadoras adoram. Para o contrato e para os aditivos terem eficácia legal, tem que publicar no Portal Nacional de Contratações Públicas, certo? Mas presta muita atenção nos prazos. Se o contrato veio de uma licitação padrão, o prazo de publicação é de 20 dias úteis. Agora, se foi uma contratação direta, esse prazo cai pela metade. São apenas 10 dias úteis, sempre contados da data da assinatura. Não dá para confundir isso. Agora, o que é realmente interessante de gravar sobre prazos é este número, 35. 35 anos é o limite máximo absoluto na lei para a duração de contratos que gerem receita ou eficiência para a administração e que, detalhe, exijam investimentos exclusivos do contratado. É simplesmente o maior teto temporal que a gente vai encontrar em toda essa lei. Claro, existem outros tetos que precisam estar na ponta da língua. Serviços contínuos. O prazo inicial é de até 5 anos, podendo prorrogar até dar 10. Contrato que gera receita, mas sem investimento do contratado, limite fixo de até 10 anos. E para fechar, sistemas estruturantes de TI, a vigência máxima salta para 15 anos. A ideia aqui é treinar a mente. 5, 10, 15 e 35. Saber esses números salva pontos preciosos. Mudando de marcha, vamos para a seção 2, alteração dos contratos. Porque, durante a execução as coisas mudam e a gente precisa saber como o governo pode alterar esses acordos. A regra de ouro das alterações unilaterais é o limite dos percentuais. Como regra geral, o contratado é obrigado a engolir acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado, seja para obra, serviço ou compra. Mas tem uma exceção enorme aqui. Se for reforma de edifício ou equipamento, o limite estica para 50%. Só que um grande detalhe, isso é exclusivamente para os acréscimos. Para suprimirem reformas, o teto continua sendo os mesmos 25% de sempre. Na parte do dinheiro, manter o equilíbrio financeiro do contrato é regra básica. E a lei divide isso perfeitamente. De um lado, o reajustamento em sentido estrito, que é pura e simplesmente aplicar índices específicos de inflação. Do outro, a repactuação. Essa aqui é mais complexa, usada em serviços contínuos com muita mão de obra envolvida e exige uma demonstração analítica e detalhada da variação dos custos. São coisas totalmente diferentes na prática. Agora imagina a seguinte situação, que despenca em provas. O governo simplesmente atrasa o pagamento por mais de 2 meses, contando ali da nota fiscal. E aí a empresa é obrigada a ficar esperando de braços cruzados? Claro que não. A resposta é o direito à extinção contratual. O contratado pode pedir para sair nesses 3 cenários específicos. Atraso no pagamento maior que 2 meses, como acabamos de falar, se houver suspensão por ordem escrita por mais de 3 meses, ou se tiver várias suspensõezinhas repetidas que somadas dão 90 dias úteis. Reparou nos marcos temporais? 2 meses, 3 meses e 90 dias úteis. As bancas amam trocar o úteis por corridos, então fica de olho. Isso nos leva direto para a seção 3, extinção e recebimento. A fase em que a gente finalmente entrega o objeto da contratação para o poder público. E esse recebimento não é de qualquer jeito. A lei divide o processo de obras e serviços em 2 etapas claríssimas. Primeiro, o recebimento provisório, feito ali na linha de frente pelo próprio fiscal focado na verificação técnica do que foi feito. Só depois vem o recebimento definitivo, que tem que ser feito por outro servidor ou uma comissão formal que vai atestar em documento que tudo, absolutamente tudo que estava no contrato, foi cumprido. Muito bem, entrando agora na seção 4, sanções administrativas. Área de alerta máximo. É aqui que muita gente escorrega se não tiver os conceitos afiados. Mapeando os tipos de punições, a gente vê uma escadinha de gravidade.
A advertência é bem light, só para inexecução parcial leve. A multa serve para literalmente qualquer infração. Agora, a armadilha de prova está em confundir as duas últimas. O impedimento de licitar é para falta de graves, dura no máximo 3 anos e olha só, ele só trava a empresa naquele ente federativo específico. Já a inidoneidade é a sentença máxima, é para fraudes e atos ilícitos. Trava a empresa com todo mundo, em todas as esferas, e dura de 3 a 6 anos. Não pode confundir esses dois. E por falar em multa, a lei não deixa isso solto. O valor da multa administrativa tem um piso e um teto bem rígidos. Não pode ser menor que 0,5% e jamais pode estourar 30% do valor do contrato. 30% é o limite máximo, a barreira que não dá para ultrapassar. Mas e se a empresa pisar na bola, for punida e quiser se reabilitar? Aí é um verdadeiro teste de paciência e ela tem que cumprir todas essas etapas de forma cumulativa. Passo 1. Reparar todo o dano. Passo 2. Pagar a multa. Passo 3. Esperar passar o prazo mínimo da punição. Passo 4. Cumprir as outras condições da punição, se houver. E o último passo, passar por uma análise jurídica final. Pula um desses degraus e a reabilitação simplesmente não acontece. E assim chegamos à reta final. Seção 5, Controle, PNCP e Crimes. A parte onde a lei amarra toda a fiscalização e joga o peso do Código Penal em cima de quem tenta fraudar o sistema. Uma inovação enorme dessa lei foi instituir exatamente 3 linhas de defesa para o controle das contratações. A primeira linha fica na linha de frente, servidores e agentes de licitação. A segunda linha já é o pessoal do assessoramento jurídico e do controle interno do próprio órgão. E a terceira linha de defesa atua de fora de forma mais macro, que é o órgão central de controle interno e os temidos tribunais de contas. E nada disso funciona sem transparência. O PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas, é o hub oficial e centralizador de tudo isso. Como a gente viu lá no comecinho, se não estiver publicado no PNCP, o contrato simplesmente não tem eficácia jurídica. É obrigatório. Para fechar na parte criminal, as bancas adoram testar a exatidão das penas. O crime principal aqui de frustrar ou fraudar o caráter competitivo da licitação dá expressamente pena de reclusão de 4 a 8 anos. Repara bem, é reclusão e não detenção. Trocar essa palavrinha é o truque mais velho dos examinadores. Além da cadeia, tem a multa criminal, que também ganhou uma regra especial aqui. A multa nesses crimes tem um piso legal intocável. Ela nunca poderá ser inferior a 2% do valor do contrato licitado. E com isso a gente amarra tudo, com todos esses prazos de publicação super curtos, as janelas de enormes de 35 anos para investimentos, as linhas de defesa e os percentuais criminais. A grande pergunta que fica é: a mente já absorveu essas armadilhas? A repetição desse panorama completo e a memorização de cada número e sanção são o passaporte carimbado para garantir esses pontos na prova. Uma excelente revisão e muito foco nessa reta final.